Graça e paz em Cristo Jesus. Vamos a Deus e podemos estar nessa quinta-feira com essa última mensagem sobre imperativos de Deus para o seu povo, não é? Ou imperativos para o povo de Deus. Esse é o tema. Eu não sei se os irmãos se atentaram, mas nós aqui chegamos a ministrar e com essa última são quase 20, de 15 a 20 imperativos. Depois, se você chegar em casa ou amanhã, você aí for destacando de 12 até o 17, de Colossenses 3, que nós vamos abrir agora, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e só para relembrar, nós vamos ler do 12 ao 17, embora vamos focar apenas no versículo 17. Então, desde a primeira quinta-feira desse mês, nós ministramos sobre esse tema. Colossenses 3, a partir do 12. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Então está aí esses imperativos, e quando nós, irmãos, trazemos mensagem, sempre trazemos com o objetivo de que essas mensagens, elas se transformem de fato em ação nossa, não é? Em atitude. Nós ouvimos, escutamos, atendemos, obedecemos o falar e vamos então praticar, ou como diziam os gregos, continuar praticando, continuar fazendo. Os que já faziam, continuem fazendo, e os que não faziam, façam-no a partir de agora. Irmãos, é interessante notar que esse versículo 17, o apóstolo Paulo, então, ele faz um arremate, uma culminância, vamos dizer assim, daquilo que ele já vem tratando, desde lá, mais precisamente do versículo 12, mas ainda antes do 12. E ele chega aqui no 17 e ele como que, para não continuar dizendo mais imperativos, façam isso, façam aquilo, não é? Então ele vem e fecha e diz tudo. Tudo. O que é tudo para a gente? Tudo é tudo. Não é que filosofia teológica interessante, não é que pensamento, filosofia no sentido de pensar, não é interessante e profundo. Tudo é tudo aquilo que ele já vinha dizendo antes, e tudo que redunde para a ação da vida cristã e da palavra de vida cristã. Aquilo que está na palavra. Aquilo que está na palavra. Por que nós fazemos a alusão à palavra? Porque é a palavra que é a bússola, que é o norte. E note que no versículo que o pastor Flávio ministrou a semana passada, disse: habite a palavra ricamente no coração de vocês. Então, tudo o que vocês vierem a fazer, ele tinha uma lista certamente de mais imperativos.
Aqui não está uma lista exaustiva, não é? Ele não se preocupou aqui em dizer tudo o quanto nós devemos de imperativo de obedecer em relação à vida cristã, principalmente no trato ao outro. Note que esses imperativos aí, eles têm uma vertical, é claro, não é? Porque fala em orações, fala em louvor, em gratidão a Deus, mas tem uma linha, uma trava horizontal de que tem um alcance relacional na igreja. Olha, irmãos, eu quero crer que os irmãos atenderam muito bem, os irmãos membros da igreja. Nós tivemos aqui as palavras bíblicas ministradas nesse mês de setembro. Se a gente fosse fazer um resumo, não é? Eu tinha um professor da universidade que ele pedia, a gente lia pastor Flávio, um texto enorme, um livro. Às vezes era um livro enorme, grosso, e aí ele pedia, diaconisa Jucília, a irmã como professora, apenas uma lauda, não era nem uma página, era uma lauda. Eu só vim saber o que é lauda depois na universidade mesmo, porque a página é um lado, é frente e verso. Ele dizia, eu só quero uma lauda, de um resumo, e aí nós colocávamos as palavras-chave daquele texto. Então, se a gente fosse resumir as ministrações bíblicas, unidade, não é? Amor, note, pelo menos domingo fresquinho, os dois pregadores parece que um ligou para o outro, ou mandaram uma mensagem de WhatsApp, rapaz, vamos lá aqui, a primeira igreja, vamos ministrar e nós vamos acertar para falar isso aqui. Né? Talvez se tivessem combinados, não sairia assim tão, né, ligado, sincronizado. Então, o que é que o apóstolo Paulo está colocando aqui? Ele, na realidade, não está colocando de forma exaustiva, desde o versículo 12, mas ele diz, irmãos, eu não vou ficar aqui citando nessa carta, senão vai ficar um livro de salmos, não é? Não vai ficar um salmo 119. Então, vamos fazer o seguinte, tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, tudo que fizerem em palavra e em ação. Qual é o mais importante? A gente não pergunta sempre o que é que eu vou fazer primeiro. A palavra ou a ação? Qual é o mais importante? Os dois. Nunca vá por essa vereda de que existem coisas que... É claro que existem prioridades na vida. Tem algo que nós precisamos, se existem dois caminhos, eu preciso tomar um. Isso é claro. Pegar um, nem sempre vou ter os dois. Mas quando se trata de elementos tão importantes como palavra e ação, pensamento e obras, na versão mais tradicional, não é? Pensamento e obras, aí a gente não pode descartar nenhuma das duas. Nenhuma das duas. W. Tozer, pregador Tozer, já fiz citação aqui, e vale a pena a gente estar reiterando. Perguntaram a ele o que era mais importante, se era a oração ou a palavra, a ministração bíblica. O que é que era mais importante? Né? Oração ou palavra? E ele disse, o que é mais importante para o pássaro? A asa da direita dele ou a asa esquerda? O que é mais importante? O que é mais importante para o avião? É a asa direita ou a asa esquerda? Pensa aí. As duas? Então, palavra e ação, tudo que nós fizermos em palavra ou em ação, aí vem o apóstolo Paulo aqui e diz, façam-no em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero ainda voltar à palavra e ação. A palavra e a ação, ela devem estar juntas, e tem um ensinamento aí muito precioso, irmão. Sabe qual é? É que aquilo que eu falar, aquilo que eu pensar, esteja sincronizado com o meu agir. Os irmãos têm ouvido isso. E na Bíblia ela se preocupa, a palavra de Deus se preocupa em colocar isso. Aquilo que eu pensar, aquilo que eu falar, tenha sincronização, tenha um alinhamento com a minha ação. Para que eu não fique falando de boca para fora, não é? Ah, mas eu amo, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu creio. E na hora do vamos ver, não é? Na hora da ação, de você poder demonstrar em ação
o seu amor, aí você diz, não, aí eu creio só, mas eu não tenho ação de poder praticar. Depois eu faço, né? Depois eu vou agir, vou aqui orar um pouquinho mais ainda, para ver o que é que nosso Senhor vai me responder. Não é assim, irmãos, nós sabemos, né? Há uma sincronia, deve ter uma sincronia do meu pensar e do meu falar com a minha ação. Senão eu vou ser hipócrita. Hipócrita. Olha, Jesus, ele é claro que disse a alguém que foi pego em pecado, em adultério, e se o homem tivesse ali, porque só foi trazida a mulher adúltera, o homem não veio, não é? Ele diria também àquele homem ali, e ele diria aos dois, vai, não peques mais. Mas ele, a esses pecadores, que às vezes a gente coloca, e são danosos, ninguém queira minimizar pecado, porque tudo é pecado mesmo. Tudo tem um peso, e tudo tem um lastre danoso. Não dá para você sair pesando o pecado. Não, uma mentirinha só. Não tem alcance de um pecado sexual. É claro que a conotação, o alcance dele, muitas vezes é maior. Ele tem um lastro maior. Mas o dano é igual. É igual. E muitas vezes até pior do que a gente imagina. Então, o que é que nós queremos aqui colocar, irmãos? Que se houve um grupo irreligioso que Jesus pegou firme, até porque eles queriam sempre pegar Jesus Cristo, fazendo as armadilhas das perguntas. Olha, tem gente que diz assim, não, perguntar não ofende. Ofende, irmãos. Às vezes ofende sim. A forma que muitas vezes você pergunta, ofende. Ofende. Como pastor nessa trajetória de anos, lidando com gente, graças a Deus, nosso Senhor colocou gente pouca na igreja, que às vezes tem um tratamento assim, terrível com o pastor, e a gente tem que pedir um amor maior, e uma condição pastoral de graça, para poder responder, mas a gente nota, não é uma pegadinha qualquer, a gente nota uma pergunta que vem, e ela traz um sabor amargo nela, ela traz alguma coisa que vem para poder dizer, eu vou ver como eles vão sair. Não são aquelas perguntas bíblicas, não, porque essas são boas. Porque quando a gente não sabe mesmo, a gente diz, olha, não sei, irmão, vamos orar. Ou não sei e não tem resposta. Mas são algumas perguntas que muitas vezes se faz. E não apenas a pastor, mas a gente. Às vezes tem coisas que acontecem no meio da igreja e fora dela. Com gente até que não é crente. Quando não é crente, não é evangélico, não é cristão, a gente até entende. Mas às vezes dos nossos próprios irmãos. Então, a palavra, ela deve estar alinhada à minha ação, o que eu penso, eu devo também agir como eu penso, e eu não devo preterir nenhuma, nem preferir uma e outra. As duas são importantes, para que eu não seja hipócrita, para que eu não seja alvo do discurso de Jesus tão pesado. Fariseus hipócritas, sepulcros caiados, que naquele tempo, nos túmulos, não se tinha essas coisas tão belas de mármores para colocar em algumas lápides. O que eles faziam? Eles colocavam cal mesmo, nem a tinta moderna que a gente tem. E hoje tem tantos tipos de tinta, não se caiava mesmo o cal, colocava ali, para que a sepultura, ou a pedra, o local ficasse muito mais bonito, né? Para que a pessoa voltasse ali para chorar os seus mortos, mas dentro estava podre, havia podridão. Por isso que Jesus disse, sepulcros caiados. Ah, meus irmãos, nós precisamos então alinhar, grave bem isso, alinhar as nossas palavras, as nossas ações, né? Alinhar as nossas palavras, as nossas ações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Façam-no em nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, não se trata de uma palavra mágica, o nome de Jesus. Porque há quem pense, nós aqui esperamos que nenhum. E se um membro de primeira igreja chegar e dizer, mas eu não sabia disso,
É porque não tem se atentado à leitura da palavra, tem procurado outros entretenimentos e não tem ouvido a ministração da palavra, porque doutrina nós procuramos daqui. Procuramos doutrinar. Não tem muita coisa que muitas vezes se espera de outros segmentos e estão fazendo lá fora, não. Mas palavra precisa ter. Palavra precisa ter. Daquele púlpito, daqui, de onde nós estivermos. Ministrando palavras, seja por pastores, seja por qualquer irmão. Então, o nome de Jesus aqui não é uma fórmula. Não é uma palavra mágica que a gente usa assim. Eu vou orar em nome de Jesus e pronto, vai ocorrer de hoje para amanhã. Ou vai ocorrer agora. Vai acontecer agora o milagre. Por quê? Porque eu estou usando o nome. Eu estou fazendo a oração em nome de Jesus. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. O que é que Paulo está dizendo aqui? Nós não duvidamos que de forma imediata as coisas aconteçam, porque vem aqui me perguntar, o que é que Deus não pode fazer? Diga aí. Ele pode fazer tudo. Quando Ele quer. Ele faz. Então Deus pode tudo. Agora, qual é a regra? Qual é a norma? Qual é a orientação? Qual é a doutrina? A doutrina aqui é que, em nome de Jesus, é que não apenas eu use a fórmula, em nome de Jesus, aconteça isso, em nome de Jesus, que fulano que está me devendo me pague, em nome de Jesus, que aconteça isso e aquilo. Não. É que tudo quanto eu for fazer, em ação ou em pensamento, eu vou fazer em nome de Jesus, porque eu vou estar alinhado com Jesus. Alinhado com o que Jesus é e disse. O segredo é esse. O em nome de Jesus aqui é não apenas dizer que eu vou fazer aquilo com a fórmula do nome de Jesus, mas eu vou estar alinhado com o que Jesus pensa. E o que é que Jesus pensa? Jesus pensa aquilo que Ele pelo menos deixou na palavra. O que é que Deus pensa? Aquilo que Ele deixou na palavra. Tudo que Deus pensa está na Bíblia? Não. Mas o que tem na Bíblia é aquilo que Ele pensa para que eu tenha conhecimento, para que eu possa agir. Então, o em nome de Jesus é dessa forma. É dessa forma. O fazer em nome de Jesus. Mude, talvez alguém pense que era um exagero, mas D.L. Moody, que era um avivalista, ele disse que até para nós partirmos um pedaço de pão, nós precisamos depender de Deus e fazê-lo em nome de Jesus. É para um pedaço de pão que você parte com as mãos, se não tiver faca, os utensílios. Até isso você deve fazer em nome de Jesus. O que é que Moody quis dizer? Ele criou um exagero aí, uma figura de linguagem muito exagerada. Não, ele quis dizer que tudo que nós fizermos, dependemos de Deus. Devemos depender de Deus em Cristo Jesus para realizarmos. Um dia alguém me perguntou, porque tinha um irmão, numa dessas congregações que eu passei, não é, que sempre orava, mas faltava dizer. Aí a gente espera, né? Orar, ora aí. Em nome de Jesus, amém. Essa pessoa não dizia. E eu até estranhava também. Porque a gente espera, né? O em nome de Jesus. Jesus não ensinou, é bíblico, ensinou dessa forma. Orando ao Pai, né? Em nome dele. Em nome dele. Então, essa pessoa sempre fazia. Não era assim um novo decidido, mas não sei por que tinha essa prática. E alguém um dia incomodado, eu particularmente não cheguei, não entendi que não devia colocar aquilo ali, porque ele fazia uma oração que não tinha heresia. Não é? E aí alguém perguntou, pastor, não está errado nesse negócio não. Não terminar em nome de Jesus. Eu digo, irmão, é o seguinte, o modelo da oração é esse. A gente deve carimbar mesmo com em nome de Jesus. Agora, o fato é, de o irmão não terminar citando isso, não quer dizer que a oração foi distorcida, que ela foi errada. E aí um dia, o que foi que eu disse? Eu vou pregar sobre isso. E aí preguei, pastor Flávio. Mas não foi aquela mensagem de carapuça, né? Que a gente não deve pregar mensagem de carapuça, em hipótese alguma, a mensagem é bíblica. E aí um momento lá, a gente trouxe, falou, e aí, o irmão depois, sem eu precisar, esse ouviu mesmo. Depois, colocando em nome de Jesus, eu dei uma ênfase maior, né? Expliquei, liguei um texto a outro, peguei lá o Pai Nosso e fui lá descendo por outros textos, e aí veio o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas meu irmão, meu querido, note bem, como é que vai fazer com surdo e mudo?
que às vezes não tem nem a condição de mexer uma mão para fazer a linguagem de sinais. Como eu visitei há anos atrás, um senhor com o diácono Gilberto, aqui próximo à igreja. Gilberto sempre gostou de visitar muito, né, quando ele visitava. E aí, pastor, vamos lá um domingo à tarde. Domingo à tarde não era pastor, não sei se era pastor titular já, mas independentemente disso, ele fui com ele. Fui com ele. E aí, a pessoa estava com uma doença degenerativa que ela começou a encolher. Ele era um pouco maior do que o meu filho Isaac, que está com 5 anos lá. E aí, depois o diácono Gilberto disse, ele é um amigo, ele, né, pegou essa doença, contraiu essa doença degenerativa, na família também já teve outros casos, e estava muito pequeno, colhendo, né, e atrofiando braços e pernas, acamado. Como é que é essa pessoa? E sem falar, como está agora a minha mãe lá e outros, não é? Como vai orar? Os irmãos estão entendendo isso? O que é que eu estou querendo aqui lembrar os irmãos? É que o em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O em nome de Jesus está ligado a o que eu vier a fazer e a pensar esteja em consonância com o que Jesus é e o que Jesus pensa. Por isso que aqui Paulo coloca, olha, façam-no em nome do Senhor Jesus. Pode ser que alguém está fazendo alguma coisa que não está fazendo em nome do Senhor Jesus. Pode ser que algum segmento até religioso está usando em nome de Jesus. Mas é algo que Jesus não autorizou para ser usado, o nome dele naquilo ali. Você está entendendo? É como se alguém chegasse, não é, numa agência bancária, imagina que loucura, fosse lá e disse, não, fulano de tal aqui me mandou para eu poder fazer esse saque. Sim, mas cadê o... Como vai fazer? Se não tem nem um mínimo uma procuração para fazer. E todo um trâmite que eu imagino que hoje a gente assina hoje é tanta papelada. Às vezes é um contratozinho, uma coisa simples, mas quanto papel tem ali, não é? Para ficar bem alinhado as coisas. E aí eu imagino o rosto, né? Desculpe, o rosto do caixa, olhando assim, não tem condições de fazer nenhum procedimento aqui. Por quê? Porque não tem a autorização. Não tem autorização. Então, tudo quanto viermos a fazer, em palavras ou em obras, fazei em nome do Senhor Jesus. E aí o versículo 17 se encerra, dando por meio dele graças a Deus Pai. Dando por meio dele quem? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a ponte. Jesus, de fato, é essa vereda única que nos faz chegar a Deus. Não existem outros. Eu sei que esse discurso aqui que nós estamos colocando, que é o discurso bíblico, ele não é apreciado aí fora, porque há uma diversidade. E uma máxima que foi criada, não é bíblica, de que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Eu não sei quem inventou esse negócio, Satanás. Porque existem caminhos que não levam a Deus. Aliás, só existe um caminho. E quem foi que disse? Foi Jesus. Agora, nós até entendemos, porque para alguns lá, não, Jesus é apenas a sua crença, pastor. Nós não cremos assim. Mas aí nós devemos dizer, mas nós cremos dessa forma. E não temos por que duvidar. Então, por meio dele, é por meio dele. Vez por outra, nos estudos bíblicos das terças-feiras, nós colocamos alguns segmentos heréticos, algumas seitas, um tempo desse, há pouco tempo. O diácono já ministrou sobre seitas. Uma das ações das seitas é ou tirar algo de Jesus, né, retira a autoridade dele, ou coloca alguém mais. Ele não é suficiente. Então é Jesus e mais alguém, não é? É Jesus e mais outro que tem que fazer, porque Jesus sozinho, ele é muito fraquinho, não vai poder fazer sozinho.
né? Tem que ter outros ajudadores, outros auxiliares. E nós sabemos que não é assim. Não é assim. Ele é o único caminho, ele é a única ponte. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim, é por meio dele. Lá no Monte da Transfiguração, irmãos, quando os discípulos, aquela representação do grupo apostólico, né, subiu com Cristo, e eles viram aquele negócio, como é que pode? Aqui estamos vendo Moisés e Elias, uma forma transfigurada, o rosto de Jesus resplandecendo naquela visão que os evangelhos narram, e depois desaparece Elias, desaparece Moisés, e fica só o Cristo. E uma voz se ouviu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, agora não escutem mais Elias, não escutem mais Moisés, escutem o Filho, escutem o Cristo. É Jesus, por meio dele, graças a Deus Pai, graças a Deus Pai. É gratidão, não é? Gratidão que foi evidenciada nos versículos anteriores. A gratidão a Deus Pai, a Deus Pai. Um político, aqui já é falecido aqui no Brasil, foi candidato a presidente por alguns anos, algumas tentativas, e não conseguiu. E já se descobre hoje na internet que esse homem falou e tinha uma sabedoria muito grande. Ele não tinha um espaço midiático. Da época era pouco tempo para ele. Só dava para ele falar, e à medida, não estou citando não, mas já sei que tem gente aqui que já pegou quem é. Né? Ele só citava praticamente uma frase, que era o tempo que ele tinha. Né? E já se descobriu que muita coisa que ele falou tem coerência. Né? E não era alguém assim, fora, surreal, não. Sujeito que tinha uma formação, é um cardiologista bom e destaque, enfim. Eu não vou estar aqui comentando mais sobre ele. Mas, uma vez num grupo de universitários, de estudantes, não é? Perguntaram porque se pensou até que talvez ele não acreditasse em Deus. E aí, o senhor acredita em Deus? Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos separar a questão de pai, Deus como pai, deixa isso de lado. Ele talvez como cientista, não é? Vamos deixar isso de lado, a questão de pai. E vamos focar, aí ele deu uma aula, né, focada um pouco muito mais lá na questão socrática, e de São Tomás de Aquino também lá um pouco mais atrás. Ele disse: eu não tenho como crer que isso aqui no mundo surgiu assim por acaso. Tem que ter um autor, deve ter um autor. Então eu creio que existe um autor para isso aqui, e que eu posso chamar de Deus, um autor. Aí nós cremos sim que existe um autor para tudo isso, o universo em esplendor, não é? As nossas vidas, e cremos na questão do Pai, que por ele não foi tratado, e nós respeitamos porque ele naturalmente deixou de lado para não ligar até aquela questão paterna e sentimental que muitas vezes se quer fazer. Ele queria dar uma explicação com um viés muito mais, ligando a questão da fé, não é? Mas ligando à ciência, né? Vamos dizer assim. Mas existe o Pai. Existe o Pai. Nessa trajetória de pastor, a gente sabe que alguns pais só fizeram seu genitor. Graças a Deus é em minoria. E eu tive gente já no meio da congregação que tinha dificuldade quando ligava a figura de Deus à figura de pai, por causa dos traumas que essa pessoa tinha lá atrás. Coisa séria, irmãos, né? Eu até quero poupar os irmãos aqui, até porque os irmãos sabem do que pode ocorrer. Muitas vezes quando o pai não é pai, né? O pai é alguém que sofre, né, grandemente de doenças, de transtornos terríveis da vida, e que não busca uma solução para aquilo, no mínimo. É um doido, é um maluco mesmo. E até nisso, graças a Deus, é claro que não apenas com a questão, porque bem disse aqui o pastor Flávio, abençoada seja a sua palavra, dessa explicação, Flávio. Por quê?
porque existem questões que nós precisamos crer e nós precisamos ir à procura do que está além da fé, não no sentido de que seja maior, mas há uma junção. Existem coisas que não serão resolvidas com oração, por mais fé que nós tenhamos. Jesus disse: olha, se você está doente, você unja com óleo, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo e ore. E a oração da fé salvará. Agora, note que ele coloca o óleo e coloca a oração. Em outras palavras, você está doente, você tome remédio e ore. Mas não apenas ore, toma o remédio, também toma medicação. Busca medicação. E não apenas busca medicação, mas busca medicação e ore. Então, o sentido de pai aqui, nós já vimos gente dando a volta por cima e louvando a Deus sem impedimento algum, porque Deus é pai. Deus é pai. A figura de pai, embora existem outras conotações, mas a figura de pai aqui, quando Jesus coloca, e ele falou, e os escritores bíblicos destacaram, não é apenas aquele provedor, a figura do provedor, do pai como provedor, não é? Aquele que coloca a comida não é apenas isso, mas a figura do pai aqui é aquele também que ele pode gerar a vida, o DNA que está no pai e está no filho, é aquele que pode fazer com que a vida nossa, a vida do crente, ele entenda como alguém que vela por ela. Às vezes eu já ouvi de pais e de mães, a mãe parece que a coisa é muito mais sentimental ainda, não é? Embora tem pais aqui que se tocam. Se você vê seu filho em dificuldade, eu já ouvi mais de um dizendo assim: antes fosse comigo, antes fosse a doença comigo, mas não fosse com meu filho, não é? Antes eu passasse por esse vale, mas o meu filho a minha filha fosse poupada. Quem é que já pensou assim, em determinadas situações dos nossos filhos? Então, ele é pai nesse sentido, graças a Deus Pai, como alguém que ele não apenas detém a provisão, mas ele está perto ali para, se necessário for, dizer: meu filho, eu estou aqui, senta no meu colo, não é? Vem aqui, eu quero estar perto de você, e você é o meu filho, a minha filha amada. Irmãos, que Deus nos dê a graça, e Ele dá, não é? Para que nós possamos nos atentar cada vez mais a esses imperativos, e que a palavra dessa noite, o imperativo, tudo quanto viermos a fazer, seja em palavras ou em ações, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra ministrada, ela é alimento para nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque nós entendemos plenamente a necessidade de palavras e ações alinhadas. Nós, ó Deus, percebemos claramente que imperativos não são opcionais. Não é quando a gente quer fazer, ou se a gente pensa em fazer, ou se vai ser bom para a gente fazer, não. Imperativos são para serem cumpridos, são ordenanças. Elas vêm com o teor da ordem, do cumprimento. E que bênção que, se nós cumprirmos, nós seremos bem-sucedidos na vida cristã. No sentido de que estaremos alinhados com o que o Senhor quer que sejamos e venhamos a fazer. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pelos irmãos que puderam receber essa palavra. Não apenas essa ministrada hoje, mas durante essa série de pregações. Se Tu engrandecido, glorificado, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus.